Olá, eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental e hoje você está no Entre Costas Podcast. Estou aqui com a Eu sou a Marina Costa, sou psicóloga clínica. e com o... Eu sou Carlos Henrique Costa, sou cardiologista e apaixonado pela cardiologia, mas encantado pela saúde mental. E o tema hoje, para mim, é muito interessante porque nós vamos falar de saúde mental nas empresas, nas organizações e até mesmo nas famílias, né? O tema é bem amplo e eu tenho certeza que você vai gostar também. Até porque você também é médico do trabalho, né? Isso mesmo. Bem, o tema de hoje é um tema que eu tenho atendido muito no consultório. As demandas relacionadas à saúde mental no trabalho têm crescido bastante. E hoje, então, Simone Michelin está entre costas. Tudo bom, Simone? Tudo bem, bom dia. Muito obrigada, gente, pelo convite. Estou bem feliz de também falar de um tema que eu gosto muito, que é saúde mental. E a gente vai falar de um tema que é mais importante, que é a prevenção de saúde mental. Perfeito. E a Simone, ela esteve conosco no evento da Orion. Essa Orion é uma empresa que a gente presta consultoria para a saúde mental nas organizações. E a palestra dela foi um show, foi encantadora mesmo. Foi sobre a segurança psicológica nas empresas, nas organizações. Então, por isso eu achei importante a participação dela aqui conosco. Esse é um episódio que o pessoal pode compartilhar com todo mundo. Porque todo mundo trabalha em algum lugar que precisa de segurança psicológica. Na semana passada eu abri a caixinha de perguntas e veio umas 4 sobre burnout, sobre estresse no trabalho. Acho que esse tema tem que ser falado mais vezes. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de ligar as câmeras que o fato de falar mais também permite mais diagnósticos, né? Permite as pessoas entenderem, mas isso aqui não é normal, né? O que eu estou vivendo aqui está fora da normalidade. E, consequentemente, a resolução do problema, né? Também. O caminho de pedido de ajuda. Mas antes queria também entender da onde vem a Simone. Simone, onde você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada Torrinha. Eu brinco que ninguém conhece, tá, gente? É uma cidadezinha de 9 mil habitantes no interior de São Paulo. Eu sempre brinco que todo mundo conhece Brotas, né? A cidade do Daniel, do turismo de aventura. Mas é 15 minutinhos ali de distância. Eu nasci nessa cidade, mas eu já moro praticamente quase 20 anos em Jundiaí. Então, Jundiaí tem meu coração também. Então, eu me divido entre as duas cidades. Legal. E você fez psicologia, né? Fiz psicologia. E por que psicologia? Olha, eu sempre... eu acho que quem faz psicologia, acho que sempre teve um quê de cuidado, né? De escuta, de uma conexão muito com o outro. Eu brinco que, de alguma forma, meus pais me predestinaram para esse lugar. Porque, não sei se vocês sabem, Simone significa aquela que sabe ouvir. Então, eu brinco que, de alguma forma, meus pais me predestinaram para esse brinco, né? Que não necessariamente, mas eu brinco que eles predestinaram para esse lugar. Então, meu nome acaba refletindo aquilo que eu sou hoje. Mas foi muito pela essa questão da escuta, do cuidado. Acho que é muito genuíno, sempre fez parte de mim. Acho que foi uma escolha até muito natural. Não que eu não tentei ser outra coisa, tá, gente? Minha primeira opção foi biologia. Porque eu gosto muito de plantas, enfim. E eu nasci, né, nesse meio, né, da agricultura, da terra, do cuidado. E tudo que um dos meus hobbies é cuidar de planta, né? Mãe de planta. Sou mãe de planta. Sou mãe de pet e mãe de planta, tá, gente? Então, desculpa, minhas analogias vão ser desse lugar também. Mas eu acho que foi um caminho natural mesmo de partir para a psicologia pelo cuidado mesmo. E aí você, nessa parte, não opta tanto pela psicologia clínica e acaba trabalhando também dentro da instituição, mas foi para as instituições, né? Para psicologia voltada ao trabalho, né? Exatamente. Por quê? Porque eu sempre tive um incômodo. Desde o segundo ano da faculdade, eu faço estágio na psicologia organizacional. Então, porque é onde a maior parte dos psicólogos tem a primeira oportunidade, então a gente acaba caminhando para esse lugar. E aí, desde que eu fui para esse lugar, eu sempre tive um incômodo com as relações que a gente estabelece dentro do trabalho. Isso sempre mexeu comigo. E eu sempre acreditei que a gente tem uma oportunidade do
do trabalho ser um lugar diferente. Até porque a gente passa quanto tempo da nossa vida dentro do espaço de trabalho? Às vezes a gente passa mais tempo dentro do trabalho do que com a nossa própria família. Então, acho que esse incômodo foi muito positivo, sempre foi muito positivo no sentido de eu posso fazer algo diferente. Eu acho que a gente pode transformar esse lugar num lugar diferente. E acho que essa relação, né, da oportunidade mesmo de transformar esse lugar, acho que foi o que sempre me mexeu e foi onde eu me vi e permaneço, né? Desde então, aí mais de 15 anos. Então, o clássico na faculdade, né, da psicologia organizacional, é o vídeo do Charlie Chaplin, né? De como se dá essa relação com o trabalho. E você falou um ponto que é muito real. A pessoa passa pelo menos 40 horas semanais ali no trabalho. Então, é onde ela passa a maior parte do tempo acordada. Exato. Então, é um ambiente muito importante. Isso. E a Simone aqui nos bastidores, ela estava falando comigo sobre a importância da gente olhar para o trabalho não apenas como uma fonte de estresse, de burnout, de esgotamento, mas um ambiente de cuidado. Eu acho que esse podcast e essa visão da Simone, essa é a essência dela, é trabalhar o cuidado dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão adoecendo no trabalho, mas não apenas no trabalho, muitas vezes pelo trabalho. Mas o trabalho também pode ser um ambiente de cuidado, um ambiente em que as pessoas importam. Carlos, pai. Te emprestei um artigo falando só sobre burnout bem completo, né? Mas eu notei algumas coisas no artigo que depois a gente vai debater um pouquinho. Mas o que é o estresse no trabalho? Como funciona isso como fator de risco? Isso adoece? O ambiente que adoece? O que estava falando ali? Então, primeiro a gente precisa dizer que o estresse, um certo nível de estresse é fisiológico e adaptativo e nos protege. Então, o estresse, ele é instintivo para a gente se adaptar a uma situação e que demanda, de alguma maneira, uma adaptação. O grande problema é quando o estresse é crônico, contínuo, com intensidade excessiva, e isso pode levar ao adoecimento. E muitas vezes o fator estressante está no ambiente de trabalho, está nas relações de trabalho, muitas vezes a questão de assédio, por exemplo, e assédio é interessante, não é só de cima para baixo, tem assédio que vem de colegas. A gente precisa também chamar atenção para isso. Isso gera um estresse. A demanda é excessiva, pressão por resultados, falta de tempo para se recuperar e descansar, isso acaba levando ao estresse e esse estresse pode levar a um estado de esgotamento, que é a definição de burnout. É o estresse crônico no ambiente de trabalho que levou à exaustão física e mental causado e gerado no ambiente de trabalho. E agora uma polêmica entre profissionais da saúde, né? Saúde mental. Burnout é doença? O Henrique, como eu li o artigo que ele me passou e ele já fez essa provocação comigo, né? E a minha resposta inicialmente foi sim, e depois lendo o artigo eu entendi que não, é uma síndrome. Então, a síndrome é um conjunto de sintomas. Exatamente. Sinais e sintomas, né? Então, é um fator de risco importantíssimo para muitas doenças que podem ser desencadeadas também pela questão do trabalho, pela questão ocupacional, mas em si ele não é o que a gente chama de entidade nosológica, né? Como doença. Até porque a gente está com dificuldade, inclusive, de definir o tratamento para isso. Quando recentemente fiz até uma revisão rápida ali, científica, dos últimos artigos que saíram sobre o tema, e tem muito pouco sobre a abordagem individual do burnout, como tratar a pessoa que está sofrendo. Tem como tratar o ambiente, tem como tratar a organização, a escala de ordens, né, a hierarquia da empresa, mas para tratar o indivíduo tem muita pouca coisa saindo na literatura especializada, né? Isso. E dentro disso que você está dizendo, tem 3 pilares, vamos dizer, do burnout. Então, essa exaustão física e mental, mas tem a despersonalização. E atendi uma paciente essa semana, clássico, ela dizia assim: doutor, eu não estou me reconhecendo. Uhum.
E o outro aspecto é o sentimento de incapacidade. Uhum. Então, isso, quer dizer, a pessoa fica totalmente desestruturada. Culpa. Onde ela desempenhava muito bem, são pessoas extremamente dedicadas, competentes, comprometidas, que ela não consegue mais desempenhar e vem essa culpa dessa sensação de incapacidade. Ela percebe que não consegue. E aí vem, como você falou, o burnout como um caminho para outros transtornos mentais, como depressão, como ansiedade. Acho importante falar isso, acho que até essa questão do indivíduo, né? Isso que me preocupa, né? Tá saindo um monte de artigos sobre organização e não tá saindo sobre indivíduo, né, Simone? E você, como especialista em segurança no ambiente, vamos falar sobre organização. Porque eu acho que, na verdade, assim, o que tem acontecido, e aí você me corrige, porque você está mais inserida nesse ambiente, né? As pessoas, então, tem o diagnóstico de burnout, tem o afastamento, aí a pessoa melhora, que ela está fora desse ambiente, só que às vezes só de pensar em voltar para esse ambiente, ela já começa a ter sintoma de novo. Então, Agora, a gente não resolve o problema em si. E aí, eu acho que é o papel ali da pessoa que está dentro da organização, que é o que a Simone faz, de estruturar um ambiente saudável, de prevenção e também, depois, de ressignificar o trabalho na vida da pessoa. Antes de devolver para a Simone, eu vou dar só uma de Faustão. Eu tive essa semana um caso, uma paciente que inclusive é nossa fã, acompanha o Entre Costas, né? Que ela teve um quadro típico de burnout, não queria ser afastada, mesmo assim esgotada, com demandas que ela não conseguia suprir, que ela não conseguia executar, e uma cobrança muito mais interna do que externa, mas tinha também um nível de cobrança externa. E aí a gente afasta essa paciente, ela fica aí 15 dias afastada, e ela volta motivada. Falou, poxa, diz lá que contrataram mais gente. E um mês depois, eles dobram a carga de trabalho. E aí ela volta essa semana comigo, falando, doutor, não aguento mais, preciso de um... E ela mesma reconhecendo agora, preciso de um novo afastamento. E é interessante nessa questão do afastamento. Alguns pacientes que eu tive com burnout, a grande dificuldade foi afastar do trabalho. E aí uma paciente que me marcou muito, que 15 dias depois ela voltou no consultório, 15 dias de afastamento. Eu perguntei, você conseguiu ficar afastada? Ela disse, os 2 primeiros dias não. Depois eu consegui. E aí eu falei para ela, nesse processo todo, o que foi mais difícil? Ela disse, ficar afastada do trabalho. E o que mais te ajudou a se recuperar desse episódio de burnout? Estar afastada do trabalho. Exatamente. Você sabe que o doutor, vocês falando, me veio muitas histórias, né, que eu escuto ao longo dessa experiência. E esse sentimento de culpa, ele realmente acontece bastante, né? A pessoa, ela se sente culpada por conta dessa ineficácia, porque acho que tem um imaginário das pessoas, né, que o burnout, na verdade, ele às vezes é de uma pessoa que não quer trabalhar, né? Pelo contrário, provavelmente a pessoa que mais trabalha na sua equipe, provavelmente é a pessoa que está sofrendo, inclusive, né? Porque justamente por ela ser uma pessoa que está entregando muito, normalmente é a pessoa que também a gente, consequentemente, começa a dar mais projetos e é a pessoa que mais absorve também. E automaticamente, né, esse reconhecimento ali, né, de mais entregas, né, e a gente também, em contrapartida, vem de um momento onde tem uma autocobrança, né, por essa entrega e também uma valorização muito grande da performance, juntou a fome com a vontade de comer, né, gente? Uma pessoa que quer entregar muito e um ambiente, né, que fica reforçando esse processo de performance, automaticamente é o conjunto, né, o casamento perfeito para a gente poder adoecer. Só que automaticamente quando a pessoa adoece, o primeiro sentimento é de culpa. O que eu fiz de errado? E aí ela traz para o indivíduo. Então, acho que sim, a gente tem que olhar para o indivíduo como cuidado, mas eu acho que essa conversa ela é muito mais coletiva, no sentido da gente começar a questionar qual é o nosso sistema de reconhecimento, o que a gente está reconhecendo nas pessoas, é só a entrega ou como ela está entregando também? Simone, em alguns casos eu já vi pessoas falando assim, nossa, doutor, a empresa ela faz muito por mim, lá tem dispositivos de segurança psicológica,
tem momentos de descompressão, mas mesmo assim eu tô adoecendo. Uhum. Quais são esses fatores dentro da instituição que vão adoecer essa pessoa, que vão trazer essa síndrome ou desencadear outros problemas? Acho que são vários, né? Acho que não dá para definir uma receita de bolo ou um checklist, né? Até porque quando a gente fala de saúde mental, é multifatorial, não tem um único ponto, né? Que eu vou dizer, olha, foi isso. E eu acho que de burnout ainda é mais difícil a gente caracterizar, ou qualquer outro adoecimento, foi essa situação. Uhum. Mas eu acho que são vários, né? O que eu escuto, vou falar um pouco do que a gente vê teoria, né? Aqui juntos, mas também um pouco até da prática do que eu escuto. Falta de reconhecimento. E aí, reconhecimento, gente, não é só o reconhecimento financeiro. Uhum. É um reconhecimento do salário emocional, sabe, Du? Muito obrigado por você ter feito esse projeto. Muito obrigado por esse sangue, suor e lágrimas que você deu a mais, né, nesse projeto. Tem pacientes que falam assim, eu não queria o aumento, eu não queria gratificação, eu queria uma folga. É isso. Então, acho que a gente está perdendo também um lugar de escutar o que as pessoas querem, porque o reconhecimento, se eu perguntar para cada um de vocês o que é reconhecimento e o que é importante para você, muda de pessoa para pessoa. Então, acho que a gente também perde um pouco desse lugar da customização e do entendimento do que é importante para isso, para o indivíduo. Então, falta de reconhecimento, eu acho que tá ali para mim entre os primeiros pontos que eu também escuto. Outro que eu escuto muito é a falta de autonomia, o microgerenciamento das pessoas. Então, às vezes por uma insegurança, né, às vezes da gestão ou até da pressão que tem numa demanda, as pessoas vão muito no detalhe e as pessoas estão perdendo o espaço dela poder criar e ela ter a sua própria gestão do tempo e das coisas que elas estão fazendo, né? O que é engraçado é que adoece os dois lados, né? Adoece tanto a pessoa que está centralizando, porque ela tem pessoas para fazer por ela. Exatamente. E adoece a pessoa que não está fazendo, porque ela fala, poxa, eu não sou valorizado nesse sentido. Eu estou aqui para fazer o que eu fui contratado e não faço. É isso. Então, acho que essa questão do reconhecimento e também, né, esse ponto, acho que da falta de autonomia, né, essa perda de autonomia, acho que é um ponto super importante, e a própria pressão pela entrega, né, acho que a gente não pode deixar de considerar que, assim, estamos numa demanda, né, muito alta. E aí eu volto para o coletivo, né? Estamos num mercado cada vez mais competitivo, então automaticamente tem pressionado mais a organização no nível de produção maior. Então acho que todo esse contexto também tem influenciado, né? Então a demanda, acho que sim, também tem crescido bastante, também tem sido um ponto que tem levado, né, as pessoas para esse lugar. E eu acho que um que eu escuto bastante também, que é o tema que a gente está falando bastante aqui, é a relação. O quanto essa relação, seja ela positiva ou não, e muito mais adoece quando ela não é positiva, então tem muito conflito, é um ambiente que talvez tenha assédio, onde eu não me sinto pertencente, né? Eu não posso ser quem eu sou, eu gasto mais energia não podendo ser quem eu sou, também é um lugar onde eu escuto, né, que tem levado um sofrimento. Então, se eu pudesse elencar, seriam estes, né? E um último, automaticamente é a falta de voz. Eu não ser escutado, né? Ou eu fingir que eu tenho um espaço de voz, mas não necessariamente. Quando eu trago a minha voz, eu sou escutado, e isso é segurança psicológica na veia, né? É um tema que a gente vem falando porque aqui. Isso tem muito, né? Eu deixo os pacientes, deixo os trabalhadores falarem, né? Mas você escuta, você leva em consideração, faz algo. Às vezes não tem o que fazer. Algumas coisas são inerentes do próprio trabalho, não tem como mudar, ou a empresa não está disposta, mas só o fato, poxa, entendi que isso é uma demanda. Ou o feedback, né, de levei para cima e realmente a gente não consegue mudar isso. Mas dá para fazer outra coisa, pessoa, né? E a Simone foi falando, eu fui lembrando do que os pacientes trazem mesmo no consultório. E a falta de reconhecimento e a falta de autonomia são questões muito frequentes. E aí eu vou devolver com uma pergunta. A falta de reconhecimento que a gente estava falando, essa customização do que é o reconhecimento, é papel da liderança direta, escutar e perguntar, ou é uma questão de cultura da empresa? Eu acho que é os dois. Porque se isso permeia a cultura, automaticamente o líder ele já teria isso como um ritual, né? Porque quando a gente fala de cultura, o que a gente está falando? Um dos princípios é ter rituais, né, que consolide. O que é um ritual, né, gente? Então, ritual é uma prática, né? Eu tenho um espaço para que isso aconteça. Então, se é cultura, automaticamente eu deveria ter um ritual de reconhecimento,
né? Ou, pelo menos, se eu quero criar essa cultura, eu deveria ter esse ritual, né? Esse momento acontecendo. Eu entendo que é um pouco dos dois, né? Acho que, se a gente for pensar no dia a dia, quem está na frente dessa pessoa, quem está diariamente com essa pessoa é a liderança. Então, passa por esse lugar, sim, dele se apropriar, né? De entender que eu preciso colocar dentro do meu papel o processo de reconhecimento das pessoas, porque é uma forma de engajamento, né? Tá de reconhecer para onde estamos indo, é uma forma de mostrar o caminho, né? Do porquê existimos, porquê estamos aqui. Então, quando eu reconheço, eu também tô legitimando esse lugar para onde nós estamos indo. Mas é papel da liderança porque é ele quem está no dia a dia. Mas eu entendo também que faz parte da cultura a gente reforçar esse lugar e, inclusive, trazer a estratégia realmente. Reconhecer faz parte do nosso papel aqui também, né? Como organização. E é um baita fator protetor, gente. Reconhecimento é o que nos dá energia. Só você lembrar do momento que você foi reconhecido. Recentemente, nós tivemos uma prática, né, ali de reconhecimento e eu mandei uma mensagem para uma gestora, porque eu entendo que ela estava fazendo um papel, ela vem fazendo um papel muito bacana de cuidado e foi uma mensagem simples, gente, no Teams. Olha, muito obrigada, você tem feito um papel muito diferente, né, você tem trazido, né, um papel de cuidado muito importante na organização. E ela se surpreendeu. Ela falou assim, nossa, eu não esperava, né, e super agradecida. Então, às vezes está faltando... Eu tô dando um exemplo pequeno, mas às vezes a gente tá perdendo essas sutilezas, né? Da gente lembrar as pessoas, olha, muito obrigada por você estar fazendo isso, né? Acho que é um pequeno gesto, mas para a pessoa que tá eu falo que é bom para os dois lados, né? Para quem tá ofertando, mas para quem tá recebendo, às vezes um pequeno reconhecimento já faz uma baita diferença, Sim. né? E falando da psicologia, né? O que é isso? A gente chama de reforço positivo. E o reforço positivo tende a aumentar a frequência que o comportamento acontece. Uhum. Então, muito obrigada. Isso seja na empresa, seja em relacionamentos amorosos. Muito obrigada por ter feito isso. Inclusive, a pessoa se sente bem e aumenta a chance dela continuar aquele comportamento. Então, essa mensagem, né, de obrigada, você está fazendo um trabalho muito importante, a tendência é que a pessoa continue. Porque, às vezes, se ninguém fala nada, ela fala, então, para que eu vou me esforçar para isso? E eu paro, porque eu desmotivo, porque eu canso. Agora, como advogado do diabo, mas tem muitos momentos nas empresas que a gente precisa dar feedbacks, principalmente a liderança precisa dar feedbacks negativos, né? Uhum. Tem uma forma correta de fazer isso, de uma forma protetora, para que se pontue sim o que a pessoa precisa melhorar, mas sem que isso seja um fator de risco para o desenvolvimento do burnout? Tem. Quando eu falo de um espaço de segurança psicológica, gente, eu não estou falando de um espaço onde as conversas difíceis não aconteçam. Pelo contrário. Quando eu tenho um espaço de segurança psicológica, onde as pessoas podem trazer, inclusive, situações que são difíceis para a mesa, eu falo que segurança psicológica, na verdade, ela fortalece a franqueza. Mas a franqueza, ela vem com respeito. Acho que se essa conversa ela vem com respeito, ela já começa a ser um espaço seguro. E, inclusive, ela é um solo fértil. Olha lá, analogia, gente, falei que eu ia trazer. Ela é um solo fértil, inclusive, para o feedback acontecer com mais frequência. Um ponto, né? Dentro daquela listinha, falta de feedback tá lá também, tá, gente? Então, é um ponto super importante essa tua pergunta. Porque as coisas vão... Senão vai crescendo, eu não falo nada, vai crescendo, e a hora que explodir, ferrou. Exatamente. Então, para bons jardineiros sabem, né? Que de vez em quando a gente tem que ir lá podar para continuar crescendo e até florescer, né? Acho que é isso. O feedback, ele é uma oportunidade da gente realinhar a rota para onde nós queremos. Então, eu ter um espaço de segurança psicológica, inclusive, eu estava comentando, ele ajuda o feedback a acontecer com mais frequência e que ele seja de uma forma mais saudável. Eu falo que, assim, para ter um bom feedback, alguns passos são importantes. Primeiro, eu falo que o feedback, ele acontece antes do feedback acontecer. Acho que a pessoa que estiver dando feedback tem que pensar, o que eu espero dessa conversa? Ela tem que se preparar para esse momento. O que eu percebo também as pessoas entrando muito a quente e às vezes nem fez essa reflexão. Por que eu vou dar esse feedback? O que eu espero de mudança real de comportamento? O que eu percebi? Concretamente, não na minha subjetividade, só porque não que eu acho, mas realmente o que eu estou vendo concretamente daquela situação que me faz eu ter que ter essa conversa. Então, eu falo que é fazer o exercício de casa mesmo, de primeiro eu listar. O que eu espero dessa conversa?
Esse é um ponto. Outro ponto é, eu, antes de entrar para essa conversa, eu fazer uma pergunta que normalmente a gente não faz. Como é que eu estou entrando para essa conversa? O check-in, né, que você fala. Muito Exatamente. Eu falo que essa eu falo que ela o doutor trouxe, né, no início da conversa, né, que segurança psicológica é uma conversa para a vida, não é só para relacionamento da empresa. Se a gente começasse a se perguntar como é que eu estou entrando para as nossas conversas, para o encontro, já nos ajudaria bastante. Então eu falo que esse é uma dica para a gente deixar ali na caixinha de ferramenta do gestor realmente o check-in. Como eu estou entrando para essa conversa de feedback? Porque automaticamente eu abro espaço na minha mente para também o outro. Porque essa é uma conversa, a conversa de feedback, ela não é uma conversa unilateral. Não é só eu que vou lá trazer para outra pessoa o que ela precisa melhorar. Eu preciso entender com ela o que talvez o nosso contexto não está ajudando para que essa pessoa, inclusive, faça aquilo que a gente combinou. Preciso entender se tem algum ponto. Eu preciso, inclusive, trabalhar o que a principal teórica, né, da segurança psicológica fala, que é a humildade situacional, que é entender, tem algo que eu posso te ajudar? Tem algo que talvez eu não estou fazendo ou contribuindo para que você não consiga realizar essa atividade? Tá vendo que ela é uma conversa mais a dois do que a um? Mas eu trago, por exemplo, olha, a gente vai melhorar isso, mas você precisa melhorar isso. Ou não? Sim. Primeiro melhora o meu e depois eu trago para a pessoa melhorar o dela. Eu acho que tem que ser um pouco dos dois, mas eu acho que tem que ser... Vamos abrir primeiro espaço para o outro, né? A conversa de feedback normalmente é sobre o comportamento da outra pessoa. Então, acho que é trazer primeiro o porquê estamos tendo essa conversa, né? A gente falou um pouquinho da preparação. Mas quando eu chegar nessa conversa, olha, primeiro eu pontuo. Por que estamos aqui? Vamos relembrar para onde nós estamos indo. Aí traz concretamente exemplos práticos, né? Do porquê não estamos chegando e abre espaço para outra pessoa. Então, primeiro eu trabalharia o que é do outro. Até porque, automaticamente, a partir do momento que eu fizer algumas perguntas, ele também vai trazer se ele tem alguma necessidade. Agora, se ele não, a outra pessoa, né, não trouxer, aí sim eu pergunto, tá bom, tem algo que eu posso fazer para te ajudar nessa conversa? Aí eu abro esse espaço para o outro. Mas sempre através de uma pergunta, né? Eu falo que a pergunta também é uma ferramenta de segurança psicológica, porque a partir do momento que eu pergunto para o outro, eu dou oportunidade para ele me falar o que ele precisa e não o que eu acredito que ele precisa. Porque também a gente cai nesse lugar de que nós somos detentores de saber e que a gente acha que a outra pessoa precisa. E nós estamos falando de adultos. A outra pessoa sabe o que ela precisa, né? Só que a gente precisa abrir esse espaço. Então, eu sempre trabalharia a conversa para o outro, né? Eu falo que uma conversa de feedback, uma conversa one-on-one, né, com a outra pessoa, enfim, de desenvolvimento, é sempre um espaço do outro. Mas eu tô ali como um tutor mesmo, né? Que ajuda nesse processo de desenvolvimento. Eu acho que tem um ponto importante, que é a partir do momento que eu pontuo coisas para o outro, eu preciso estar disposto a ouvir e a mudar, né? E é entender que essa conversa, ela não é pessoal. Eu não tô falando assim, você é incompetente no seu trabalho. Não, é para melhorar, para atingir o objetivo que a gente tá caminhando, é necessário fazer ajustes na rota. E não é só também entregar pro outro, olha, você precisa mudar isso. E não dar ferramenta nenhuma para ele, porque ele vai ficar perdido. Então, olha, eu acho que você precisa olhar para essa questão. Para essa questão, a empresa oferece essas ferramentas, ou você pode estudar X coisa, é direcionar, porque senão a pessoa fica perdida com aquela informação também e não vai mudar. E a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque o que nos irrita no outro, muitas vezes são características que a gente não quer ver. É espelho. Na gente mesmo. E olha, nós tivemos uma aula aqui de feedback, o que é interessante é o como. E aí eu tive um insight aqui, que eu já tive algumas vezes, de olhar lá atrás. Muitas das coisas que a gente está falando aqui, em ambiente de empresa, se referem ao ambiente de família. Eu aprendi tardiamente, talvez se eu pudesse ter ouvido o que você falou antes, eu poderia ter mudado. E quando eu dava bronca nos meus filhos, eu percebi lá na frente que ele ficava muito mais percebendo, olha, meu pai está chateado comigo, do que eu eduquei. Por quê? Porque, como você falou, não me preparei para dar o feedback. Para como é que eu estou? Se eu estou com raiva, eu vou transmitir raiva. Eu vou distanciar.
Se eu estou bronca, eu estou punindo antes de ouvir o outro lado, antes de entender o que eu quero passar. Então, na família funciona assim e na relação no ambiente de trabalho do mesmo modo. Então, eu acho que o que você falou, se preparar antes, como é que eu estou para dar esse feedback? Muitas vezes a gente não está no momento adequado, a raiva ainda está movimentando ali no cérebro, na reação de luta ou fogo, você quer ir para cima, você quer agredir, você quer atacar, e não vai resolver, só vai piorar a situação. Então, primeiro, se perceber, se preparar. As conversas difíceis precisam acontecer. Mas a gente precisa estar preparado para ter essa conversa difícil, senão o resultado vai ser pior. Então, se preparar antes. E o outro lado importante é o como você vai dar esse feedback com empatia, entendendo as circunstâncias e a contingência que levou aquela pessoa a ter aquele determinado comportamento. Às vezes a pessoa está com um problema familiar gravíssimo, está num dia que ele não era nem para estar ali, e ele está presente ali, mas não está com a mente ali, com o coração ali, ele está preocupado, ele está sofrendo. Então, entender também o outro lado. E aí sim, pontuar as condições e o comportamento que precisa ser melhorado. Então, aí é uma relação de ganha-ganha mesmo. Precisa, como você falou muito bem, o feedback, ele não é negativo. Se ele é construtivo, no objetivo de melhorias da empresa, do indivíduo, da coletividade, do time, eu acho que ele sempre é bem-vindo. Ô, Simone, e até para a gente entender, né? Qual que é o limite disso? Porque senão a gente pode ir muito pro outro lado. No dia que eu não acordar bem, não vou trabalhar e tá tudo bem. Ou para um lado muito restrito, igual no filme do Charlie Chaplin, que a pessoa sai do trabalho e continua trabalhando. Qual que é o limite disso? Olha, eu acho que o limite, ele é muito construído, né? Primeiro, acho que a gente precisa reconhecer qual é o meu limite. Então, isso passa também por um processo de autoconhecimento. E quando a gente fala de organização, a gente tem um propósito, né, ali em relação ao trabalho. Então, acho que se isso é deixado claro, né, o porquê estamos aqui, para onde estamos indo e qual é o espaço que a gente tem que nós temos para fazer isso, acho que isso por si só já dá um pouco de contorno para esses limites acontecerem e eu entender qual que é a minha responsabilidade e qual é a sua responsabilidade. Então, acho que passa por desenhar um pouco esses papéis e responsabilidades. Então, quando a gente fala de limite, essa conversa precisa acontecer, né? Não dá para deixar tanto ela aberta. Então, isso já ajuda o meu contorno, né? O meu limite. Agora, sobre eu não vou levantar da cama, todo mundo aqui tem uma responsabilidade, né? A partir do momento que eu assinei um contrato, né, de trabalho, todo mundo tem uma responsabilidade. Agora, não significa que eu estou todos os dias bem para realizar aquela atividade. Aí eu preciso entender quando eu não estou bem, né? E aí sim, se eu não estou bem vários dias, aí sim eu preciso levantar a mão e acender uma luzinha porque o que está por trás disso? E aí precisa de uma avaliação realmente clínica, né? Para avaliar se... Precisa pedir ajuda. Exatamente. Precisa de uma avaliação clínica para avaliar. Realmente eu não tenho condições de trabalho? Ou o que eu preciso de ajuda para voltar, né? Para minha... Vou trazer um termo aqui. Para minha funcionalidade, né? Para minha atuação funcional realmente. Voltar para esse contexto. Então pedir ajuda é super importante. Eu acho que... se tem um gestor que está com dificuldade, né, nesses limites, ele pode pedir ajuda, né? A gente tem uma área de gente, normalmente, dentro das empresas, um RH que pode ajudar. Tem o médico do trabalho. O médico do trabalho ajuda muito nessa avaliação realmente, né? Essa pessoa não está bem, eu não tenho condições de ver isso. Até porque não é papel do gestor, né? Começa por esse lugar. Mas o gestor pode reconhecer, como a gente falou agora há pouquinho, né? Muito. Até porque ele quem está nessa relação do dia a dia, né? Vamos pegar o exemplo do burnout, né? Que estávamos falando. Essa ineficácia, essa exaustão. Eu consigo entender como era meu colaborador antes e como está meu colaborador agora. Na minha relação com o dia a dia, no feedback, nas conversas, teoricamente eu consigo perceber. Só que não sou eu que dou o diagnóstico. Eu percebi, levantei a luzinha, eu vou chamar essa pessoa para uma conversa, eu vou entender se tem algo que precisa ser feito. Ainda estou com dúvida. Busco o médico do trabalho, busco o BP daquela área, né? A figura de RH daquela área e troca. Eu falo que os casos que eu mais tive sucesso
não gosto de sucesso, a palavra talvez nem seja sucesso, porque... Mas assim, os casos que eu tive uma melhor abordagem, tanto para a empresa quanto para a pessoa, foi quando eu coloquei o indivíduo no centro e eu convoquei, né, ali para conversa, médico do trabalho, o BP daquela área, né, a pessoa de RH e o gestor. Quando nós juntamos, né, essas pessoas para conversar sobre aquele caso, foram os melhores desfechos, tanto para a pessoa quanto para a organização. E às vezes o desfecho, gente, é a pessoa sair da empresa. Ela opta no processo de reflexão, do, tipo, eu não estou bem, eu preciso ser afastado, que é o meu caso da tua paciente, né, que trouxe. Ou pode ser o caso, assim, eu não quero mais permanecer, não faz mais sentido para mim permanecer na organização. E às vezes é mais saudável para a pessoa e até para a organização ela chegar nesse desfecho. Ou eu já tive desfechos onde a pessoa retornou e ficou bem. Então, eu falo que quando a gente tem vários olhares multidisciplinares olhando para aquela situação, eu falo que onde a gente tem o maior ganho, não fica unilateral, não deixa o gestor sozinho, porque eu falo que o gestor também é um ser humano e também está aprendendo, né, gente? A gente também às vezes coloca na costa do gestor que ele é o carrasco, ele é ruim, mas ele também não foi treinado nessas habilidades, né? A gente está falando de feedback, muitas vezes ele repete o que ele teve de feedback ao longo da carreira dele, né? Ele repete o comportamento do que ele entende como exemplo. Então, também acho que a gente tem uma grande oportunidade de letramento, realmente, né? Das lideranças, para, inclusive, ele entender quais são esses limites. Sim, e, assim, a gente tem visto um grande aumento no número de burnout, no número de própria ansiedade e outras patologias nesse sentido. Você acha que as pessoas, as instituições, né, o trabalho está adoecendo mais as pessoas estão reconhecendo que elas estão adoecendo, alguma coisa mudou? Ou elas estão menos tolerantes. E até vou fazer uma provocação, não é o que eu penso, mas é o que eu ouço muitas vezes. As pessoas estão mais fracas? Essa nova geração não quer trabalhar, é isso que as pessoas falam, né? Eu vou trazer um pouco dos dois lados. Vou trazer um pouco da minha percepção e acho que do que a gente também vê em estudos, né, em pesquisas. Primeiro eu vou trazer a minha percepção. Eu não gosto do recorte geracional. Porque eu limito o ser humano numa única caixinha e eu não gosto de colocar as pessoas em caixinhas. Acho que cada um é um ser humano que tem uma sua história, uma singularidade. Eu conheço pessoas que são da geração Z e que não estão, né, nesse lugar que a gente falou, né, fracas, né, pelo contrário, de pessoas que estão super bem, são maduras e estão lidando com situações diversas, vulneráveis, da melhor forma possível. Então, eu não gosto de colocar as pessoas em caixinhas. Mas eu acho que, eu vejo assim, eu vejo que nós estamos num momento onde nós temos mais ferramentas. Se a gente for pensar, hoje a gente tem inteligência artificial, nós temos uma legislação, né, que também apoia, né, o trabalhador. Acho que evoluímos, né, em alguns pontos, mas eu acho que também tem um outro lado, que é um contexto de hiperconectividade, um contexto, como a gente falou, né, mais competitivo, né, de mercado. Até porque antes você desligava o telefone e acabou. Exatamente. Agora você sai da empresa, continua no grupo do WhatsApp, né? É isso, então estamos mais conectados. Então, acho que tem uma série de fatores que também, acho que o mundo do trabalho mudou bastante, né? Só que a forma como a gente se relaciona com o trabalho também tem mudado, né? Se a gente coloca o trabalho como a única fonte de vida, eu falo que é que nem investimento, né? Se minha única fonte de investimento é trabalho, quando algo dá errado ali, tudo dá errado na vida, né? Porque a gente também coloca ele num lugar muito grande, né? Dentro da nossa vida. Então, isso também eu acho que tem elevado um pouco a temperatura e levado para esses adoecimentos que você tem falado. Então, acho que são uma série de fatores, né? Hiperconectividade, um contexto mais realmente de pressão, realmente por entregas, por demandas, né, por conta do mercado mais acelerado, mais globalizado, que muda muito rápido. Mas a gente também não pode desconsiderar que tem um contexto social também, né, quando a gente olha, né, o OMS fala, né, das nossas dimensões, a gente tem várias dimensões que estão nos afetando, né, de vida.
É guerra, é Covid, é mercado. Então, a gente não pode desconsiderar que tem um fator em volta do trabalho que afeta diretamente o trabalho. Economia. O mercado, a economia. Então, tudo isso tem afetado o nosso contexto. E tem também um ponto que a gente não pode... que eu falo que é um pouco de como nós relacionamos com o trabalho. Eu gosto muito acho que todo mundo já ouviu falar de um filósofo chamado Byung-Chul Han. Ele vai falar que a gente vive a sociedade do desempenho. Antigamente, ele falava assim, a gente tinha que ter o quê? Um supervisor. A pessoa que nos cobrava, nos demandava, que estava ali acompanhando. Ele fala que hoje nós internalizamos esse supervisor. Então, esse nível de autocobrança, agora ele está aqui dentro. Eu mesmo fico me autocobrando. Então, eu tô lavando a louça, eu tô ouvindo um podcast. Esse aí pode. Esse pode, tá, gente? Esse protetor. Exatamente, esse é fonte de proteção. Mas eu tô brincando, né, do podcast, mas é isso. Eu tô, nos meus momentos de lazer, eu tô ocupando esse espaço com alguma coisa do trabalho. Eu não me permito mais de descansar. Então, eu acho que a gente está ocupando... O trabalho, ele saiu das fronteiras do trabalho. E quando eu estou em casa, eu estou me preparando para o trabalho. Eu estou lendo, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu estou conversando com alguém, eu estou estudando. Então, ele saiu um pouco, né? Ele ultrapassou esse limite da casa, né? Porque antes o trabalho era muito o local de trabalho. Eu volto para casa, agora minhas questões da casa, da minha vida... E eu acho que a pandemia ajudou esses limites ficarem meio turvos assim, porque o trabalho foi para dentro de casa. Alguns não voltaram para o ambiente de trabalho externo, continuam um home office, um híbrido, e aí os limites ficam diferentes. Tem a individualidade, igual você falou, né? Sim. Tem gente que vai muito bem com home office. Que consegue, divide certinho, não, aqui é o ambiente home office... Aqui eu fico com meu filho, faz tudo certinho. Agora, tem gente que não, que deixa mesclar mesmo. E o home office, às vezes, é dentro do quarto. Exatamente. Qual é esse limite? Qual é essa separação? Para o cérebro fica muito confuso. E, às vezes, a hora do almoço em casa, em home office, ela não é aquela 1 hora de almoço. Né? Eu já entro mais cedo, porque eu tenho que resolver, Então, ficam limites difíceis de se estabelecer, a pessoa de reconhecer que ela está ultrapassando esses limites. Outra coisa também, acho que é a incapacidade de sentir ócio, né, que a gente tem hoje em dia. Não se consegue mais ir ao médico e ficar 30 minutos sem fazer nada. Você fica no celular. Se o celular acabar a bateria, já começa a tremer, né? Você entrou na modo de pouca bateria, o coração já acelera. Então, essa incapacidade de ter o ócio, de ter um momento de descompressão, ter um momento de não fazer nada, do seu cérebro poder fazer uma higiene dele mesmo, acho que é prejudicial. Então, ao trabalho também. E também tem outra questão que eu acho que as redes sociais contribuem muito. Porque você tá lá, segunda-feira, na sua hora de almoço, você abre o Instagram, tem alguém que tá numa lancha, na praia. Em Paraty, fazendo um churrasquinho, né? Sempre vai ter. E a comparação. Nossa, comparação. Ou você tá triste, você não vai ver ninguém postando stories chorando. Não tem. Eu estou com burnout. Exatamente. Mas acho que eu queria resgatar um ponto que você trouxe que é super importante, que assim, eu vejo sim essa nova geração falando mais sobre o tema. E com menos medo de falar sobre o adoecimento. Então isso para mim é o fator positivo. E eu acho que aí sim, né, falando de geração, eu acho que eles têm nos provocado a um olhar diferente para o trabalho, para essa relação que a gente constituiu com o trabalho. Eles estão dando um recado para nós que existem outras coisas na vida, além do trabalho, que são importantes para mim também. Então, acho que eles vêm num ressignificar que eu acho que é muito positivo e que nos provocam a olhar o espaço de trabalho. Então, nisso sim, eu acho que trazendo, né, o recorte geracional, eu acho que eles têm nos provocado de forma muito positiva. Geralmente existe uma característica predominante, né, que é a falta de vínculo, um vínculo muito forte com o trabalho. Porque antigamente as pessoas começavam numa indústria e aposentavam na mesma indústria. Isso foi mudando e essa geração, então, ela troca com muito mais facilidade. Mas isso também tem outro lado que não traz tanto essa identificação, o propósito. Você acha que isso é mais adoecedor ou é mais protetor nesse sentido? Eu acho que o propósito ele é protetor.
Porque, de novo, se eu me identifico para onde aquela empresa está indo, se eu me identifico do porquê estamos fazendo aquilo, é uma conexão individual mesmo, né? Aquilo tem que combinar, inclusive, com o meu valor, né? Com aquilo que eu também tenho como projeção do que eu busco. Então, eu vejo isso como muito protetor. Agora, quando aquilo deixa de fazer sentido para mim por uma série de situações, também eu vejo positivo eu sair daquele lugar que também não está me fazendo bem. Então, eu também vejo como protetor a gente poder tomar as rédeas e fazer algumas escolhas. Então, é um caminho do meio, né? Exatamente, é um caminho do meio. E aí, eu acho que esse comportamento provoca as organizações no sentido assim, o que é valor para essa empresa e o quanto eu estou olhando para isso. E isso precisa começar a ser importante, ser uma pauta estratégica dentro da minha organização. Cuidar do bem-estar, cuidar das mensagens que eu passo também para essas pessoas. Eu acho que é uma boa provocação para nós, porque cada vez mais eu percebo as pessoas fazendo movimentos, até dando, né, downgrades na posição, pensando em qualidade de vida. Então, assim, eu prefiro sair dessa empresa para ter mais qualidade de vida. Eu prefiro sair dessa empresa para estar mais próximo da minha família, para viajar menos. Então, eu prefiro ganhar menos para ter mais qualidade de vida. Então, eu acho que não é um movimento só geracional. Eu percebo que... todo mundo. Exatamente. As pessoas estão buscando. Então, as empresas precisam estar atentas a esses movimentos até para pensar nas suas políticas e nas suas práticas. Então, melhora a retenção da pessoa. Eu acho que um ponto muito importante que você falou, quando você estava falando sobre a abordagem da pessoa ali com burnout, com questões, essa abordagem multiprofissional também ali naquele olhar, é considerar se é um afastamento, se é uma mudança, às vezes, de equipe dentro da própria empresa, ou se é o melhor caminho, às vezes ela está pensando em uma transição de carreira, que hoje é muito mais comum do que era antigamente, que a pessoa começava e terminava na mesma empresa. Hoje a gente tem mais possibilidades de olhar, olha, eu acho que eu não me identifico com esse caminho que eu escolhi lá atrás, não faz mais sentido para mim, e eu posso mudar, eu tenho essa oportunidade hoje. Então, às vezes, a saída da empresa não é nem uma questão com a empresa, é com o meu sentido, com o que faz bem para mim, com a minha qualidade de vida, às vezes não encaixa, né? Então, isso eu acho positivo. Eu encorajo meus pacientes a pensarem sobre isso. Tipo, você está caminhando, você está se tornando a pessoa que você quer, estando nessa área, faz sentido para você. E se não faz, está tudo bem a gente ampliar a nossa visão e olhar para outras áreas. Olhar para outras oportunidades, outros cargos. Então, se você está pensando em sair da empresa, você quer só olhar... né, lá no LinkedIn, cargos, o mesmo cargo que você atua hoje, ou você quer extravasar um pouco esse limite, começar a procurar outras oportunidades, às vezes só para conhecer, às vezes fazer uma entrevista para conhecer melhor essa área. E eu acho que é um convite muito importante, porque é o que a gente falou, as pessoas passam, em média, 40 horas da semana, precisa ser um lugar que elas se sintam minimamente bem. É lógico que tem dias que a gente não quer mesmo levantar para trabalhar. Eu falo, eu gosto muito do meu trabalho, mas tem dias que eu só queria, assim, essa semana que fez frio, eu só queria ficar debaixo da coberta. Mas eu levanto, porque é importante. E até você mencionou, né? Qual é esse limite entre não vou levantar ou o trabalho ocupa o todo da minha vida? Eu vejo também, em alguns momentos, o trabalho como fator protetor, principalmente para pessoas com depressão, que tem dificuldade de levantar da cama, ela ter um motivo que é o trabalho, porque ela é compromissada e responsável com o trabalho, ajuda ela a não ficar na cama, que é um ciclo negativo para ela nesse caso. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de depressão e trabalho, porque a depressão também pode causar para essa pessoa muito prejuízo no trabalho. E aí a imagem dela começa a ser prejudicada. Então tem um equilíbrio disso. Se ela está conseguindo performar no trabalho, eu acho que é válido. Agora, a partir do momento que ela está com uma lentificação de pensamentos, ou a visão negativa dela é tão grande que ela já está tendo prejuízos no próprio trabalho, eu não consigo entregar, eu não consigo ser bom o suficiente. Ou o fato dela ver que ela não está desempenhando bem, também está adoecendo mais ela, aí acho que é um momento de a gente afastar, da gente pensar em cuidar em outro ambiente, que não o trabalho. Mas a depressão moderada, leve ali, que a pessoa pode encontrar um propósito no trabalho, acho que é super protetor. Sim. E aí cabe o que a Simone falou,
do líder também observar, opa, essa pessoa mudou o comportamento. E do feedback, a pessoa não sabe. A gente não sabe o que acontece na vida das outras pessoas para fora do trabalho. A gente sabe muito pouco. E aí que a gente precisa ouvir a pessoa, ter essa segurança psicológica, esse lugar seguro para falar, olha, eu não estou desempenhando bem porque eu não estou bem. Né? Mas eu quero continuar aqui. Eu quero melhorar. E aí vai encaminhar para o ambulatório, e às vezes o ambulatório vai encaminhar para um tratamento específico. Mas eu acho que é se permitir também o levantar a mão e pedir ajuda, do tipo, nossa, eu tô me desempenhando mal, isso tá me fazendo mal, então eu preciso procurar um tratamento, né? Já extrapolou ali só o não tô bem hoje. Às vezes é uma notícia que você não fica bem no dia seguinte você tá tudo bem. Então esse espaço de ouvir, de procurar ajuda, às vezes empresas mais estruturadas têm esse ambulatório dentro, às vezes não tem, a pessoa vai buscar fora. Por isso a importância do olhar psicossocial, né, os fatores psicossociais que pode ser de risco ou de proteção. E quando a gente fala de psico, nós estamos falando do indivíduo, e o social do ambiente. Então a gente tem que ter esse olhar. E foi muito interessante perceber como nós chegamos num denominador em comum. Primeiro, da importância da equipe multiprofissional, multidisciplinar na abordagem dessa pessoa no ambiente de trabalho. E aí eu faço um comparativo. A gente tem a corrente da sobrevivência quando a gente aciona um pedido de resgate no caso de uma parada cardíaca. Então, o primeiro elo é aquela pessoa que vai pedir ajuda. Sem esse primeiro elo, a gente não tem a condição de salvar a vida de um paciente em parada cardíaca. E a mesma coisa no ambiente de trabalho, quando quem que vai ser o primeiro a reconhecer aquela pessoa que está em dificuldade? Que pode ser um colega, que pode ser o líder. A própria pessoa. A própria pessoa. Às vezes o familiar entra em contato com o serviço social da empresa, com o psicólogo da empresa. E a partir daí se constitui a rede de apoio. Aí entra o papel da liderança do psicólogo, do assistente social, do médico, o TO, enfim, toda uma equipe com o objetivo de cuidar dessa pessoa. Eu sempre lembro da diferença de cuidar e tratar. Né? O cuidar é você se importar, é olhar nos olhos, é você sentir ali, sem muitas vezes nem precisa a pessoa falar, verbalizar, mas você viu que ela está cabisbaixo, você, como você disse, o desempenho caiu, o que aconteceu? E aí a gente faz o resgate dessa pessoa. Então é muito importante a gente ter esse olhar. Simone, outra coisa que eu vejo acontecer com muita frequência, inclusive para o pessoal de TI, é muito comum, aquela pessoa que ela é um ótimo técnico no que ela faz, quando ela vai para um cargo de liderança, que ela deixa de ser um técnico e começa a fazer uma gestão de pessoas, essa pessoa não... Ela fala assim, eu só queria voltar a programar, eu só queria voltar a ser um técnico. Que é o que eu faço bem. Que é o que eu faço bem. Que você acha disso? Como as instituições podem pensar melhor nesses cargos de liderança? Isso não acontece só na área de TI, pelo menos eu percebo esse movimento do um bom técnico, eu vou promover para gestor, acontecendo na geral, indústria, no geral, né? Normalmente é isso, a pessoa está desempenhando bem, eu vou lá e promovo ela. O que eu percebo é que hoje nós temos um pouco de... Até melhorado, né? Hoje eu percebo as organizações um pouco até com designs organizacionais mudando justamente para refletir esse lugar de que não necessariamente uma próxima carreira precisa ser uma carreira de gestão, né? Quando a gente pensa na carreira em Y, hoje as empresas têm investido bastante nessa carreira mais técnica, né? Inclusive de criar mais vagas, inclusive para que as pessoas possam crescer nesse caminho mais técnico. Não necessariamente eu preciso crescer verticalmente só para uma cadeira de gestão. Mas como está engessado ainda, o próximo lugar que ela poderia crescer até para o desenvolvimento das pessoas é acabando colocando ela nessa cadeira de gestor. Só que a gente esquece de perguntar, você gostaria dessa cadeira? A gente esquece de fazer essa pergunta faz sentido para você esse lugar? E às vezes a gente impõe esse lugar e deixa as pessoas também um pouco sem porque também é o reconhecimento que ela pode ter ali, né? Se não tem opção... Porque geralmente o que acontece é júnior, pleno, sênior, gestão.
Isso. Tá engessado. Acho que as cadeiras ainda das organizações, elas estão engessadas. Mas vejo um movimento, né, em algumas organizações nas maiores, de criar um pouco essas carreiras mais em Y para que as pessoas realmente, olha, júnior, pleno, sênior, especialista. Por exemplo, hoje eu estou numa cadeira que é de especialista. Ela está no mesmo nível de um coordenador, só que ela não tem equipe. Eu faço gestão de projetos, não faço gestão de pessoas. Então, as empresas têm criado outros cargos para que as pessoas possam transitar. Agora, não tem uma oportunidade. A empresa que eu estou, a única carreira seria ir... Vamos pegar esse caso que você comentou da pessoa de TI, né? A única posição que ela tinha é de ser um gestor. Aí ela também tá na escolha dela, o que eu posso fazer para me desenvolver e desempenhar melhor essa posição? Que recursos e ferramentas eu vou ter que acionar? Então eu vou fazer uma pós em gestão de pessoas, vou fazer uma mentoria, vou pegar um bom gestor dessa empresa para ele me ajudar nesse processo de transição, vou conversar com alguém que talvez venceu algo muito parecido dentro da minha organização ou fora. Eu também convido muitas pessoas a olharem para fora. Não ficar só também dentro da caixinha da organização. Vai conversar com alguém, um par teu, numa outra empresa, que passou por uma história parecida com a tua e que te ajudou nessa jornada para não ser tão sofrido. Porque no final causa muito sofrimento. Esse querer voltar para a posição anterior voltar para aquilo que é mais confortável para mim. Mas também acho que eu também convido muito as pessoas que, quando eu tenho a oportunidade de conversar, que estão nesse caso, de entender assim, tá bom, o que você pode aprender nessa posição? O que de oportunidades você tem também, né, para se desenvolver? Então, eu também convido também ela a olhar para um lugar também positivo. E ela experimentar, experimenta por um tempo, veja se faz sentido, não recusa logo de cara, porque às vezes é a oportunidade que você tem, mas não recusa logo de cara, né? E experimente por um período e veja se faz sentido para você. Não pode virar um sofrimento contínuo, né? Porque senão ele sofre e a equipe sofre também, porque a equipe vai ver que ele também não tá feliz, né, nessa posição. A gente conversando aqui, parece que o ideal da empresa é ser tudo parecido com o Google, que não é tão bom assim, né? Nesse sentido. Às vezes tem muita empresa que tem essa cara de high-tech, de evoluída, mas é só uma roupa, né? Não estou falando exatamente do Google, não sei como funciona lá. Mas como que a gente pode trazer esse ambiente de segurança psicológica no nível mais simples? Acho que primeiro eu vou usar a analogia de novo da planta, tá? É preparar o terreno. Ninguém consegue plantar uma planta em qualquer terreno, né, gente? Não dá para plantar uma planta em terreno arenoso. Então, primeiro eu dizer para as pessoas o que eu espero. E aí, eu vou no simples, que às vezes a gente quer mudar a organização como um todo. Às vezes você não muda nem assim, imagina uma organização. Eu acho que o primeiro dado de realidade busca o espaço que você tem. Às vezes o espaço que você tem é a sua próxima reunião. Ou o espaço que você tem é a sua equipe. Pode ser 2, 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas. Então, antes de querer mudar o mundo, a cultura como um todo, a cultura, inclusive, começa por esses pequenos passos. Então, veja o espaço que você tem. Dentro do espaço que você tem, prepara o terreno. Fala para as pessoas o que eu espero desse time. O que eu espero? O que a gente ganha se a gente tiver espaços onde as pessoas possam ser quem elas são, onde elas possam levantar a mão para pedir ajuda, onde ela possa dar uma ideia sem ser retalhada, né? Onde eu possa ser quem eu sou, nas minhas singularidades e ser respeitado por isso, onde eu possa ter voz, tudo aquilo que a gente foi falando ao longo da conversa. Então, primeiro é dizer o que a gente ganha quando a gente tem isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu preciso alinhar as expectativas com o time. Alinhei, né, essa expectativa do o que ganhamos tendo esse espaço seguro, é eu criar a história dos rituais. Como a gente vai abrir espaço para isso acontecer? Porque segurança psicológica, gente, é algo que precisa ser construído e mantido, regado ao longo do tempo. É uma melhoria contínua. Não é uma simples ação. Eu preciso manter aquela chama acesa para que isso aconteça no dia a dia. Então, é uma construção. E aí, para que seja uma construção, eu tenho que colocar um pouquinho por dia. Então, numa reunião de equipe, eu vou deixar um espaço para as pessoas trazerem dores, preocupações, sugestões. E a maior parte das reuniões que eu vejo, só o líder fala, ou a gente ocupa todo esse espaço para falar
projeto ou de uma situação e não deixa espaço para as pessoas falarem, trazer dúvidas. Então, esse é um caminho, né? Acho que no simples é deixar um espaço na agenda para ouvir as pessoas. Isso você já está contribuindo para a segurança psicológica. Outra coisa, eu deixar um espaço na agenda, mas onde todo mundo possa falar. Se a gente pegar aqui esse momento, todo mundo está tendo seu espaço de fala, de contribuição. O quanto que nas minhas agendas eu deixo espaço para todo mundo contribuir e ouvir todo mundo. E eu crio mecanismo para ouvir todo mundo e não uma única pessoa. Eu acho até importante que isso não seja anônimo, né? Porque às vezes a empresa vai falar, então eu vou fazer anônimo. Eu acho que não deveria ser anônimo. Depende muito da situação, né? Mas é importante eu saber que o Carlos está com essa dor. Que a Simone está com outra dor. Né? Mas posso me permitir? Claro, não, acho que estamos no espaço seguro, inclusive. Eu acredito que em alguns momentos, quando não tem um espaço de segurança psicológica, é protetivo ser anônimo, até para eu preservar a pessoa. Porque às vezes, se eu disser que é o Dr. Carlos, se eu não tenho um espaço seguro, isso pode jogar contra ele. Então, às vezes, começar com anonimato é uma forma, inclusive, de eu conseguir identificar. É uma forma de preparar o solo. Eu conseguir identificar as situações para tratar. E aí as pessoas vão ver que eu estou tratando. A história do reforço positivo. Olha, eu vi que aquela sugestão que eu dei aconteceu. Então, na próxima, eu me sinto à vontade de levantar a mão e trazer. Então, o anônimo, ele é importante, às vezes, para a gente começar a construir. Se a gente for pensar, as pesquisas grandes, pesquisas de clima das organizações, elas são anônimas para justamente ajudar nesse processo de construção do ambiente. Só para fechar um último ponto, que eu acho que é uma dica prática, segurança psicológica passa por eu dar voz, mas acho que a Marina trouxe isso, a partir do momento que eu falar, o que eu faço com aquela informação? Vou dar um exemplo prático. Pensa na vez que alguém veio contar para você que ela errou. O que você fez com essa informação? Qual foi seu comportamento físico, inclusive, quando alguém trouxe uma notícia ruim para você? É só você parar para pensar nisso. Então, como eu recepciono quando alguém traz a voz dela, né? Quando alguém traz uma informação, isso é segurança psicológica. Se eu agradeci, muito obrigada por você ter trazido isso para mim. É muito importante. Ou, se a pessoa demorou muito para trazer, você parar e perguntar. Por quê? Por quê? O que eu posso fazer diferente numa próxima vez para que isso não demore tanto para acontecer? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, também se colocar nesse lugar. Então, acho que é preparar o terreno, responder mais produtivamente quando alguém trouxer, né, alguma situação, e a gente reconhecer quando alguém traz, né, alguma situação. Isso não sou eu que eu tô falando, isso é teoria, tá, Sim, gente? Da Amy, ela vai falando, então, desses passos, né, da gente trazendo. Mas tem acho um outro fator que é super importante, que a gente também tem sido atravessado, que é qual que é meu nível de presença nessa conversa. Que se eu não tiver presente, com a minha atenção, para mim é presença, atenção e ação, né? É um caminho. Se eu não tiver presente, essa conversa, essa escuta não vai acontecer e não tem espaço de segurança psicológica. Às vezes a impressão que o trabalhador tem é que a empresa não ouve também, mas tem outra questão que às vezes a organização é tão grande que uma mudança pequena para ela demora muito, né? É um ambiente tão engessado e que para ela andar ela demora. E aí as pessoas também exercitarem um pouco a paciência, entenderem, poxa, um processo que vai acontecer, né? Provavelmente tem a implantação, validação, geralmente é feito num ambiente menor, depois isso é aplicado para um ambiente um pouco maior. Às vezes não chega na pessoa que estava precisando, né? Tem a questão da cultura da empresa, de como ela enxerga a questão do erro, por exemplo, e tem a questão do indivíduo. Por exemplo, eu mesmo, eu cresci no meio de médico, meu pai era administrador hospitalar, e uma frase que eu ouvia sempre: o médico não pode errar. Então eu cresci com essa questão do médico não pode errar. Então eu sempre tive muito medo do erro, da crítica e da rejeição. Isso é o Carlos Henrique, pessoal. Então, como é que as pessoas lidam com o erro? Ele mesmo. E como é que ele tem a coragem de compartilhar um erro?
Então, aí eu aprendi muito com a Brené Brown, a coragem de ser imperfeitos. Quando eu li esse livro, foi um divisor de águas, né? Eu entendi que eu posso errar, que o erro não me representa como pessoa, que eu posso aprender com o erro, que eu jamais serei perfeito, por melhor que eu seja, mas que eu posso melhorar a cada dia. Então, acho que essa é a visão. A gente ter um ambiente que a gente possa dizer que errou e aprender com esse erro. Então, eu queria que você comentasse com a gente essa questão do ambiente que acolhe o erro. Claro, o erro nunca é bom, no sentido de errar intencionalmente, mas ele pode ser um momento de crescimento pessoal, de aprendizado. Até porque ninguém erra intencionalmente. Exatamente. Né? Ninguém erra, eu vou fazer aqui errado. Exato. Ninguém levanta da cama de manhã e fala assim, hoje eu vou Hoje eu vou errar, errar, né? hoje Hoje tá na eu minha vou. lista do to-do, eu vou errar, né? Quero fazer isso intencionalmente. Não é, né, gente? Acho que pelo menos a grande parte da população entendemos que não. Não, até se ela faz fez isso. intencionalmente, ela acertou no ponto de vista dela. Exatamente. Então, acho que, primeiro, eu acho que o conceito de vulnerabilidade da Brené Brown super conversa com segurança psicológica, até porque não dá para você ser vulnerável e mostrar realmente quem você é. E, gente, erro faz parte do ser humano. Nós não somos máquinas. Só que a gente cada vez mais tem se colocado nesse lugar de performar em todos os sentidos como uma máquina. Então, assim, primeiro nós somos um ser falível, né? Nós vamos errar. Então, acho que esse é o primeiro... A gente sai um pouco dessa idealização e que frustra de que não, nós vamos errar em algum momento. Eu gosto muito que a Amy fala, que ela fala assim, não é se, é quando. A gente vamos errar. Então, esses conceitos se conversam muito, porque, primeiro, se eu entendo que eu vou errar, eu já me sinto mais à vontade de falar assim, tá, eu vou ser vulnerável, né, em algum momento. Só que até para ser vulnerável, eu preciso estar num espaço que aceita a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, inclusive, nas dicas, né, não que seja simples, mas pode ser, né, tem uma especialista que eu gosto muito que ela fala que pode ser simplificado, a vulnerabilidade é o principal caminho para conexão. Inclusive, a conexão é o caminho para a segurança psicológica. Então, quando eu dou as dicas, né, a vulnerabilidade está, inclusive, ali. A partir do momento que eu, como líder, eu, como pessoa, inclusive, mostro quem sou eu e falo dos meus erros, conto a minha história, eu estou me colocando no lugar de dizer realmente quem eu sou e dando a oportunidade para aquela outra pessoa também trazer, né, as vulnerabilidades dela. Então, eu crio esse espaço. E a vulnerabilidade, sem erro, sem a vulnerabilidade, dificilmente eu vou ter colaboração, dificilmente eu vou ter inovação, gente. Para inovar, para criar algo novo, eu preciso desse lugar. E a falha... Tem que ter a possibilidade de errar, né? Senão eu não vou fazer algo novo. Eu sempre vou estar repetindo a mesma situação. Então, inclusive, para inovar, até para a gente ter uma ideia nova, construir algo novo, precisa desse espaço, do reconhecer que tem falhas que vão acontecer. Só que tem falhas e falhas, né? Tem falhas éticas. Isso. E aí, como a regra do jogo está estabelecida, né? Para eu não quebrar aquilo. Mas eu acho que tem uma questão das falhas, eu acho que é ver como aprendizado realmente, né? E ela sempre, a doutora Amy Edmondson, ela fala, né? Como nós enxergamos, quando você olha os questionários, tem uma pergunta, né? Como nós olhamos a falha, né? Por aqui, como nós tratamos a falha por aqui? Essa é uma pergunta para você pensar se você está num espaço de segurança psicológica. A gente pune ou a gente abre uma conversa? A gente aprende sobre aquilo que aconteceu? Nós conversamos sobre aquilo que aconteceu? Eu abri uma conversa sobre aquilo que aconteceu? Então, isso vai falando desse lugar. Então, para mim, os conceitos, eles se fundem, né? No sentido, até para eu dar palco para que as pessoas estejam ali sendo vulneráveis, eu preciso criar esse ambiente, né? Eu preciso criar esse ambiente, mas socialmente também nós precisamos estar nesse ambiente. A gente constrói... Para mim, segurança psicológica é uma conversa coletiva social, ela não é uma conversa individual, ela está na ambiência mesmo social. Também. Pode falar. A gente falou de construir isso de uma forma mais simples. Às vezes a pessoa é o liderado, né? É o funcionário. Ele fala, então qual é o meu papel nisso? É com seu par.
né? Então, se seu par fez uma coisa legal, apontou uma coisa legal na reunião, vai lá, manda uma mensagem para ele, fala, nossa, legal isso que você falou, achei legal a forma que você resolveu esse problema, dá o feedback, dá o reforço para ele também. A gente tem dificuldade de reconhecer. Às vezes a gente só fala quando dá errado. Exatamente. E até quando eu erro, eu posso pedir ajuda pro meu colega do lado. Viu, você já passou por isso? Eu errei aqui, você consegue me ajudar? Porque às vezes não tem um diálogo direto com o líder, não é aberto, não tem a segurança psicológica, você consegue construir na lateral também. Perfeito. Então, e você sabe que você me lembrou que, inclusive, a gente tá, de novo, né, o líder, ele é um grande orquestrador do espaço de segurança psicológica, né, para mim lembra muito a orquestra, né, tem alguém ali, cada um com o seu instrumento afinado, mas tem alguém ali que está ajudando para que essa orquestra aconteça. Mas às vezes, né, tem 4, 5 violinistas ali que podem se ajudar, né? Então, acho que a gente precisa realmente que as pessoas também entendam que esse espaço pode ser construído realmente na relação com os pares. Você não precisa esperar só do líder. É que quando vem da liderança e quando isso está na cultura, é mais orgânico e mais fácil. Mas quando não existe, eu não preciso estar numa posição de hierarquia para construir esse espaço. Eu gostei muito do que você fala, porque é isso. Às vezes, na minha relação, de novo, na minha próxima reunião, não necessariamente eu sou o líder. Na minha próxima conversa com a minha família, não necessariamente eu sou o líder. Mas eu já posso criar esse espaço. Né? É interessante que a analogia é muito fácil de fazer com o futebol. A gente já cansou de ver times que o elenco não era tão forte, mas que jogavam como um time, como equipe. o coletivo. E ganhar, e ser bem-sucedidos, e jogar bonito. Assim como a gente já viu times com estrelas não trabalharem como equipe. Isso. Então, eu acho que esse conceito eu costumo usar na empresa, que a gente tem no ambiente, nós podemos ter um grupo de pessoas, um grupo aleatório. A gente pode até ter uma equipe, que é um conjunto de pessoas que tem um objetivo em comum, mas a gente pode ter um time, em que um faz pelo outro. Então, acho que esse é o objetivo. E aí você fala da importância das conexões. E aí eu volto para a Brené Brown. A Brené Brown fala que uma das nossas dificuldades é quando nós erramos, isso gera em nós um sentimento de vergonha, porque ativa a crença de não sermos dignos de aceitação, valor e amor. O sentimento de culpa, porque se eu errei eu mereço ser punido, e aí a desconexão, porque eu vou ficar aqui isolado, quietinho, para que ninguém me puna. Então, o contrário, a coragem de ser imperfeito, a autocompaixão, o valor próprio, e a sintonia e conexão com pessoas. E quando que nós vamos ter conexão? Como você falou, quando a gente tiver a coragem de compartilhar as nossas vulnerabilidades. Aí a gente vai estar diante de um time. Agora, mudando de assunto, indo para o outro lado, eu queria conversar um pouquinho sobre assédio, né, que talvez seja o outro lado da segurança psicológica. Né? Primeiro, o que é assédio? Qualquer um dos dois. Acho que assédio para mim é qualquer situação que desrespeite a pessoa como ser humano, né? Acho que respeito para mim é a palavra de ordem, né? Se eu fui desrespeitado, né, como na minha relação, seja ela de hierarquia ou não, para mim isso já é uma situação de sofrimento e de assédio. E se tem assédio, eu sempre falo isso em todos os meus treinamentos. Se tem qualquer situação de assédio, aquele espaço não é um espaço de segurança psicológica. Não existe segurança psicológica, porque eu desrespeitei a pessoa em todos os seus níveis de relação. Então, se eu fizer um feedback do jeito que você falou, eu posso fazer um feedback, mesmo que seja, às vezes, um pouco mais... não digo duro, mas um pouco mais... uma situação grave, complicada, que eu tenha que... Olha, aqui, de ponto A mesmo, aqui a gente percebe que você errou. Sem ser assédio. Tem como fazer isso? Tem. A partir do momento que eu... De novo, se eu seguir aquelas linhas, né, que a gente vai falando, e eu não desrespeitei o outro, eu não alterei a minha voz, eu não agredi, e agredir não precisa ser fisicamente, né, a gente tem microagressões que estão ali, às vezes, só na palavra que eu uso, né. Às vezes só na expressão facial. Até porque não precisa alterar a voz para assediar o outro, né? Exatamente. Então, acho que se eu tive esses cuidados, fui respeitoso, né, tive empatia, abrir escuta por outro, se eu seguir esse caminho, eu já tô tendo uma conversa mais produtiva. Agora,
se eu estou pressionando, ridicularizando, fazendo brincadeiras inapropriadas, qualquer um desses níveis nessa conversa, aí eu já extrapolei uma conversa de feedback e isso virou qualquer outra conversa que não é uma conversa de desenvolvimento de feedback. Porque assim, quando a gente pensa em uma conversa de feedback, para melhorar, ela tem que ser uma conversa positiva. Se qualquer uma das minhas reações, né, e comportamentos não estão levando para esse lado positivo, isso não é uma conversa de desenvolvimento. Mas aí tem um problema, Simone, que eu vejo, um abismo às vezes, entre o que eu falei e o que a pessoa ouviu. Isso. E aí a questão da comunicação, porque a comunicação está muito mais relacionada a como a pessoa se sentiu do que o que você falou. Então esse cuidado é importante, aí vem a questão do respeito que ela falou. Então a pessoa até pode esquecer o que você disse, mas ela não vai esquecer como você a fez sentir. Uhum. Então esse é o ponto que a gente precisa analisar mesmo. Quer dizer, a pessoa pode sair do feedback grata, porque você a fez enxergar uma dificuldade, uma oportunidade de crescimento, ou ela pode sair arrasada porque ela sentiu que vai ser punida, como a gente comentou, por uma advertência, seja às vezes verbal, às vezes por escrito, e que isso tem um peso tão grande naquela pessoa que ela sai arrasada. É interessante fazer feedback sempre acompanhado, às vezes, você acha? Para ter uma terceira pessoa que veja, poxa, realmente esse feedback foi legal dos dois lados, ou um lado se exaltou muito mais que o outro. Mediador? Eu acho ou que não? se for uma situação mais delicada, por exemplo, uma situação que a gente foi para a situação mais crítica, né, que é uma situação de assédio, ou, por exemplo, uma situação de discriminação, né, que a gente acabou não falando tanto, né, também desse lado, mas que também é uma situação ali de assédio, eu acho que faz sentido ter um terceiro elemento até para que essa gestão se sinta segura. Então, nesses casos, é recomendável sim ter um terceiro elemento ali para te ajudar, até na percepção, né? Não fica individualizado, personificado naquela pessoa. Normalmente, em grandes organizações, até para identificar se teve assédio ou não, tem toda uma estrutura de investigação. Então, não fica só nessa conversa, tem uma estrutura que investiga para avaliar, né, se aquele caso caracteriza ou não. Agora, se é uma conversa de feedback, uma primeira conversa, sim, acho que faz sentido trazer um terceiro elemento que possa te ajudar, inclusive, nessa investigação. Porque, às vezes, você também... o gestor também está preocupado, né, nessa conversa, e ele também está com muito medo, porque ter alguém da tua equipe, né, que é um assediador, ou até você está com medo, né, de ser o assediador, às vezes você está numa situação insegura, trazer alguém vai te ajudar, até para no final você perguntar, olha, como que foi, né, essa conversa, me sai bem ou não, o que eu posso fazer de diferente numa conversa? Até muitas vezes o assediador, ele também, além de replicar, né, não é só replicar, ele está tão inseguro na posição dele, que ele acaba usando a luta em vez da fuga, ação de luta ou fuga, e agredindo, né? Falando de uma forma mais agressiva. Né? E mais autoritária, né? Muitas vezes. Impor a sua autoridade, porque eu não sinto que eu tenho autoridade, né? Exatamente. Então, eu estou nesse lugar de poder, estou exercendo o poder nessa conversa, né? Então, isso é muito ruim, né? E aí, eu acho que vale, né, trazer realmente um terceiro elemento para ajudar, inclusive no sentido de proteger quem está ali do outro lado também, né, acho que é um ponto importante. E aí o doutor falou de um outro ponto que me deu um insight aqui, que a gente fala muito do check-in, mas eu também falo de fazer check-out das conversas. De novo, eu não consigo saber o que está passando dentro do mundo interno da outra pessoa, né? Mas eu posso perguntar para outra pessoa, dizer, como você está saindo dessa conversa? Então eu falei, né? Sempre pense como eu estou entrando, mas também saia, faz um exercício assim e pergunta, como você está saindo dessa conversa? Como você está se sentindo? E acho que dá para você também ter elementos ali, né? Da pessoa, né? Do como ela está. Se ela estiver num ambiente seguro, ela vai trazer. E às vezes também a gente dá o tempo para as pessoas, porque ela também tem o tempo de elaboração, né, gente? Deixa a pessoa também amadurecer e depois, acho que um bom feedback ele passa por um acompanhamento. A gente sempre esquece dessa parte, né? Fiz, depois não acompanho nunca mais. Conversei com você sobre isso. Dá um tempinho, olha, contrata com essa pessoa. Conversamos hoje, mas daqui uma semana eu queria fazer um checkpoint com você, queria conversar com você para saber como é que você está. Dá uma semana, vai lá, olha, como que está aquele ponto que a gente conversar?
como você está sentindo? Porque dá o tempo também das pessoas elaborarem. Nem todo mundo consegue, na hora, Uhum. ter a resposta, né? E do ponto de vista da empresa, qual é a melhor forma de lidar com o assediador? Então, um exemplo, geralmente, não sempre, geralmente o assediador tem uma posição de poder, de liderança. Às vezes é unilateral, é parceiro também, mas geralmente o mais difícil de lidar é quando ele é um gestor, um líder. A melhor forma é tolerância zero. Então, recebi uma denúncia, eu investiguei, de fato isso aconteceu, é demissão. Ou eu tento resgatar e desenvolver essa pessoa. Eu, como psicóloga, imagino a resposta depende. Mas me confirma se é isso mesmo. Eu acho que depende realmente, né, da organização. Depende de como foi o assédio. Exato. Eu acho que é de como foi o assédio, sim, porque também, dependendo da situação... É tolerância zero. É tolerância zero, porque como eu trato essas situações, gente, dá um recado organizacional. Perfeito. Então, assim, eu tô dando um recado para todo mundo que isso é tolerável ou não. Então, acho que esse é um ponto. As decisões que são tomadas são recados, gente. Se eu não compartilho o porquê algumas decisões, ou a forma como ela foi tomada, isso tudo também já tudo é no recado. Então, acho que depende, porque realmente, dependendo da situação, se ela for grave, a gente precisa agir naquele momento para não causar mais sofrimento e a gente dá um recado organizacional. Isso não toleramos aqui. Então, acho que esse é um ponto. Mas eu também faço uma reflexão. Uma vez eu ouvi de uma professora na especialização no IPQ que eu achei super interessante. Ela conta uma história que me marcou muito, que uma gestora, ela era assediadora, mas ela entregava muito resultado. Aí o que eles faziam? Eles tiravam aquela pessoa daquela equipe e promoviam ela para outra área. Justamente para não desligar a pessoa. Então, ela só ficava trocando essa pessoa. E passava um pano pro assédio. Exatamente. Passava um pano pro assédio porque eles não queriam perder a performance daquela pessoa. Até que chegou um momento que não dava mais. Não tinha mais equipe. Não tinha mais aí equipe. Aí a empresa toma um processo e perde todo o lucro que a pessoa trouxe, né? Exatamente. E que rastro, né, de sangue, suor e lágrimas que você deixou ao longo do caminho. Só que no final, pra mim, o que marcou dessa história, né, dessa professora? Ela falou assim, ela foi desligada. Só que ela falou assim, eu não entendi por que vocês estão me desligando. Vocês me promoveram. Então, assim, eu reforcei o comportamento. Eu nunca parei, tive uma conversa difícil com essa gestora, dizendo, olha, você está entregando, mas o como você está entregando não está fazendo sentido. Pelo contrário, a gente reforçou o comportamento dela, porque eu reconheci ela, porque eu fui promovendo. Para ela até, às vezes, nunca teve essa conversa e para ela estava tudo bem, era assim que as coisas funcionavam. Exatamente. Então, tá vendo que também tem um outro lado, que é o que nós estamos reconhecendo como organização. Às vezes, essa forma autoritária está trazendo resultado. Só que a que custo? E será que eu não estou reforçando esse comportamento? E é uma esse resultado crítica. Não pode vir sem a questão do assédio. A gente tem ouvido muitas pessoas líderes que passaram por burnout, até porque sofreram uma liderança assediadora, refletindo que eles mesmos eram assediadores. Era uma liderança crítica. E mudaram, transformaram a partir da sua vivência. Então, acho que a gente também tem que ter esse olhar. Mas, claro, tem situações e situações que devem ser avaliadas individualmente. Muito bom. Eu acho que ficou bem claro o que é um ambiente protetor e o que é um ambiente que não é protetor. Realmente ficou faltando algumas coisas pra gente falar, não dá pra esgotar Vamos programar o segundo episódio. Eu acho que muito legal. Um tema que a gente pode combinar em um próximo episódio é sobre diversidade nas instituições, né? E até dar um gostinho para a audiência. Por exemplo, a gente tem um primo que trabalha num setor de diversidade na instituição no Canadá. É outro ambiente, mas que é uma coisa que a gente precisa também olhar dentro das organizações para individualizar melhor, né? Bem, Marina, quais são suas considerações finais? Eu acho que a gente trouxe bastante informação importante para melhorar, no fim, a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar das pessoas, porque é isso, as pessoas passam a maior parte do tempo no trabalho, o trabalho precisa ser um ambiente agradável também de se estar, que a pessoa veja sentido. E acho que diante disso é convidar o pessoal para se inscrever no canal do YouTube,
seguir o perfil no Spotify, dar 5 estrelas lá no perfil, deixar o like no canal. A gente está também no Instagram, como Entre Costas Podcast. E eu estou no Instagram como Marina Costa Psi. E você, doutor Carlos? Olha, eu gostei muito do episódio e eu acho que o ambiente de trabalho, ele pode e deve ser um ambiente de respeito, cuidado, conexão humana e amor. Aí sim nós vamos ter um ambiente de segurança psicológica e de promoção de saúde mental nas empresas. Então, fiquei muito feliz com esse episódio e espero praticar tudo isso que nós aprendemos hoje. Marina, esqueci como as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, né? Então, Marina Costa Psi. E eu atendo na Clínica Semos, em Campo Limpo, na Clínica Morata, em Jundiaí e online também. Perfeito. Doutor Carlos. Eu, nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, Facebook e YouTube também. E eu peço para você que está assistindo a gente pelo YouTube que se inscreva no canal. Muita gente assiste os nossos vídeos, podcasts, mas não estão inscritos. E a inscrição para a gente também é relevante. Então, que você esteja inscrito também no canal. E você, Simone? Vocês me encontram como simonemichelin.psi no Instagram, em LinkedIn e outras redes também, tá? E suas considerações finais, como que a gente tem uma empresa mais feliz? Olha, eu acho que é construindo um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, né? Acho que é preparando esse terreno. Acho que essa conversa planta uma semente, né? A gente já passou um pouquinho, planta uma semente para que isso realmente possa crescer e florescer. Então, acho que é trazer mais empatia, mais respeito, mas principalmente mais humanidade. Acho que a gente relembrar que somos seres humanos, cuidando de outros seres humanos. Acho que quando a gente resgatar um pouco esse lugar, acho que as coisas vão ficar mais leves, mais felizes, com mais propósito, principalmente com mais sentido. Eu acho que eu deixaria um recado assim, comece de onde você está. Eu sempre falo isso. Começa de onde você está e com coragem, né? Já que a gente falou da coragem, né? Coragem é agir com o coração. Então, acho que a gente resgatar um pouco desse lugar, né? Acho que não é à toa que tem um coração e um cérebro aqui, né? No logo de vocês, essa união. Acho que é colocar realmente isso. E resgatar o coração é resgatar a nossa humanidade. Então, acho que eu parto muito desse lugar e deixo essa mensagem, né? Para todo mundo. E é um pouco do que você falou, né? Você não precisa construir a casa pelo telhado. É um tijolo de cada vez. Então faz o que dá para fazer ali no seu primeiro ambiente. Na próxima reunião, tem um espaço para isso, vai construindo devagarzinho. Acho que é isso. Essa foi a minha consideração final. Legal. Bem, as pessoas conseguem me encontrar como Dr. Henrique Trajano nas redes sociais. E atendo na Clínica Semos, na Morata, aqui em Jundiaí. E hoje, Simone Michelin esteve Entre Costas. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi muito bom. Bom demais.